Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouco com vocês sobre a minha experiência com o DIU de cobre que eu coloquei no SUS. Na época, em 2020, eu procurei alguns relatos e não encontrei, né? Acho que eu encontrei um relato só e ele foi bem básico, então eu acho que é bacana eu trazer aqui para vocês, né? Eu como doula e estudante de psicologia, eu vejo que é bem importante esse tema, né? Da contracepção e da possibilidade que a gente tem, né, de ter esses métodos contraceptivos de longa duração no SUS. Então, eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência, né? Eu gostei muito de usar o DIU, foram mais ou menos 3 anos que eu fiquei com o DIU, e foi no momento, assim, que eu já tinha experimentado a injeção, e não foi legal, né? Eu não gostei de sentir, né, esses hormônios, e me afetou de algumas formas, então eu vi alguns relatos na internet sobre mulheres que colocaram o DIU e tudo mais, e eu decidi procurar na minha UBS, né, na minha unidade básica de saúde, de colocar o DIU lá. E foi muito bacana, porque na minha UBS, eu sei que isso não é em todas, né, inclusive eu me mudei agora e a gente não tem aqui na UBS onde eu estou, enfermeiras obstétricas. Mas nessa UBS que eu tava, tinha uma equipe bem bacana de enfermeira obstetra, e elas me orientaram, né, me questionaram o que, que eu sabia sobre o DIU, me explicaram um pouquinho mais. E daí eu basicamente fiz uma consulta para dizer que eu queria colocar o DIU e marquei um dia para colocar. Então, o atendimento foi relativamente rápido, eu acho que foi coisa de 15 dias entre cada consulta. E o atendimento foi muito bom, assim, as enfermeiras muito queridas, muito compreensivas e muito acolhedoras, né? E eu coloquei, então, no postinho mesmo, com uma enfermeira bem experiente, e ela foi muito querida, né? E falou pra mim como é que funcionava, né? Que eu ia sentir uma pequena dor ali no momento da introdução. Afinal de contas, né? Entra um dispositivo no teu útero. Então, no momento que ele passa no colo do útero, a gente sente uma cólica bem forte. Mas assim, gente, é uma cólica de 1 minuto. Não, 1 minuto não, 1 segundo. É muito rápido. Essa cólica que a gente sente, assim, é realmente uma cólica muito forte, mas é coisa de 1 segundo. Então vale muito a pena, né? Se tu tem medo, assim, da introdução do DIU, antes de colocar, eu fiquei com um pouco de medo, eu fiquei receosa, né? Eu fiquei um pouco nervosa. Mas depois tu vê, assim, que é bem tranquilo. É só essa cólica mesmo. Eu acho que foram 2 cólicas de 1 segundo cada. E a enfermeira super compreensiva, sempre me explicando, né? Fazendo com que eu focasse em outra coisa, né? Conversando comigo, para não focar tanto ali na dor que eu ia sentir. Então a experiência foi muito positiva da introdução do DIU, assim. As enfermeiras me explicaram tudo, inseriram o DIU, me deram as recomendações. E o DIU é basicamente assim, ele é realmente um método de longa duração e que é para tu não te preocupar mesmo, entendeu? Coloca ele ali, segue tua vida normal, né? Ele vai estar funcionando desde o momento que tu coloca. No momento que tu tira, tu já tá fértil de novo, então ele acaba não prejudicando depois, né? Como outros anticoncepcionais hormonais, tu precisa, né? Readaptar o corpo, né? E tudo mais. Às vezes demora um pouco para engravidar em função desses métodos, mas o DIU não é assim. Então, a minha experiência nesses 3 anos de DIU foi boa, foi positiva. Nos primeiros 3 meses eu senti muita cólica e eu sabia que era natural, então eu tentava, né, não ficar de lado, né? Quando eu deitava de ladinho, assim, doía bastante. Eu sentia bastante cólica, assim, durante o mês, nos primeiros 3 meses. E depois de um tempo, meu corpo acostumou. Então eu passei ali, sei lá, uns 2 anos, 2 anos e meio, talvez, bem mais tranquila. O meu ciclo aumentou. Então, antes durava uns 3 dias, começou a durar 5. O sangramento aumentou também. E as cólicas aumentaram. Então, assim, para mulheres que já têm muito sangramento, já têm muita cólica, talvez o DIU não seja, principalmente o DIU de cobre, né? Talvez ele não seja o mais recomendado, porque ele de fato aumenta o sangramento, aumenta a cólica, aumenta a duração, né, da menstruação em si. Então é bom ficar atenta a isso. Mas no meu caso, eu não sentia tanta cólica, meu fluxo era pequeníssimo, o meu
O tempo de duração também era pequeno, então para mim não afetou grandemente, né? Então eu vivi assim 2 anos, vivi uns 2 anos assim com o DIU, bem tranquilamente, né? Sentia bastante cólica ali na TPM, né? Uns diazinhos antes e durante a menstruação, mas nada assim intolerável. O que aconteceu, e que eu acho que foi um processo muito pessoal meu, foi que o DIU começou a me incomodar muito. Depois de uns 2, 3 anos, 2 anos e meio, eu acho, né? Eu posso dizer, ele começou eu comecei a sentir cólica assim o tempo inteiro, sabe? Eu tava no período fértil sentindo cólica, eu tava na TPM sentindo cólica, eu tava, sabe, na menstruação sentindo cólica, então parecia, a impressão que eu tive é que eu sentia cólica quase todos os dias, assim. E eu atribuía isso muito ao DIU. E aquilo começou a me incomodar, e ao mesmo tempo, assim, eu estava num período de vida mais tranquilo, então se eu engravidar não seria nada muito indesejado, assim, muito pelo contrário. Eu comecei a ponderar bastante, assim, né, no quanto que valia a pena eu ficar sentindo o que eu estava sentindo no meu corpo, assim, sentindo esse inchaço, essa dor, né, e principalmente a cólica mesmo, era uma coisa que estava me incomodando bastante e que eu não estava sentindo antes, mas de fato comecei a sentir, né. Então eu decidi tirar, e daí, claro, eu conversei com meu marido, daí eu fui no posto de saúde, né, expliquei que eu queria tirar o DIU, que eu sentia, né, que ele estava me prejudicando no sentido dessa dor constante. E aí, como não tinha enfermeira obstetra no posto que eu estou agora, aí eles marcaram para eu ir no hospital. Então eu fui aqui em Porto Alegre, né, no Hospital Fêmea, para retirada do DIU. E, e foi bem tranquilo também. Então eu entrei na fila de espera, né, fiquei aguardando talvez um mês. E aí fui chamada. Né, no dia anterior eles me ligaram, tem consulta amanhã. Tá, beleza. Aí eu fui retirar o DIU e foi bem tranquilo também, assim, que me atenderam. Eu acho que foram duas residentes, né? Me entenderam, me fizeram algumas perguntas, né, para entender assim meu momento de vida, se era seguro realmente, né, tirar esse método contraceptivo, e tudo mais. Expliquei para elas tudo. Daí eu acho bem importante essa preocupação, né, que os profissionais do SUS têm, entender a realidade daquele cliente, né, daquele paciente, para que eu não prejudicasse minha própria vida, né, no sentido de tirar o DIU no momento que não é oportuno e acabar, né, fazendo uma escolha que prejudicasse, né, uma gravidez indesejada, enfim. Então eu achei bem bacana, elas retiraram o DIU, daí me perguntaram, né, se tinham outras questões a ser abordadas e tudo mais, a gente conversou um pouco. E a experiência foi essa, sabe? Trouxe aqui um resumo para vocês, mas a minha opinião sobre o DIU continua a mesma. Eu acho que é um método muito válido, então pode ajudar muitas pessoas, né? Muitas mulheres, assim, que não se veem engravidando nesse momento mesmo, que querem um método de longa duração, que não gostam de tomar medicação, né? Enfim, eu, né, tenho muita dificuldade de tomar medicação no mesmo horário, então isso tudo, né, acaba levando a gente para um método de longa duração. E o DIU, para mim, é o melhor, assim, né? Eu sei que tem os DIUs hormonais, mas aí o SUS não dá, né? Aí teria que comprar e inserir no SUS, nesse caso, ou no particular, né? Mas eu trouxe aqui porque eu acho que é legal as pessoas saberem que existe essa possibilidade no SUS.